Bem, irmãos, nós continuando com esse estudo sobre a mesma ideia, uma mesma ideia que eles têm desde o tempo do anticristo. Nós vamos ver nessa imagem projetada aí do Bafomete a mesma ideia, irmãos. Esta mão espalmada de Bafomete. Na mão esquerda ele tem a tocha olímpica, nós já mostramos isso, que significa no livro de Satanismo a vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo no Armagedon. Esse é o Deus Bafomete que está aqui na capa do Eliphas Levi, que é o maçom grau 33. Então, nós falamos no nosso último trabalho aqui do DVD sobre os Illuminatis. Eu vou repetir rapidamente o estudo que Edward Gibbon, ele estudou todo o Império Romano e descobriu que ele foi destruído por essas 5 metas. E se você for ver, desde o tempo de Jesus, essas 5 metas aumentavam os impostos. Você viu, Jesus não tinha dinheiro nenhum, mas ele tinha que pagar impostos, ele teve que pegar um peixe para pagar. Então, destruir a família, foi o que eles fizeram em todo esse tempo. Aumentar os impostos, aumentar o meio de comunicação ilícita para manter a cabeça das pessoas ocupadas com coisas imbecis e paganizar o cristianismo, irmão, e infiltrar no governo e destruir todo e qualquer governo. Por isso que as pessoas mais corruptas que nós temos no Brasil, se levanta o nome deles e procura saber se eles eram maçons. Procura saber os pastores mais, entre aspas, falsos profetas, mais corruptos que você já viu e ver se eles têm algum envolvimento com a maçonaria ou com outra sociedade secreta. É isso que nós falamos. Você acha que uma pessoa honesta, íntegra, que está enganada dentro da maçonaria concorda com isso? Você acha que uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa de Deus que está dentro da igreja evangélica concorda com isso? Não. Então o que Deus disse? Até importa o título do nosso site, 1 Coríntios 11:19, até importa que haja entre vós heresias, para que o sincero se manifeste. Daí o nome do nosso site, Sinceros. Se tiver um maçom sincero, que se manifeste contra isso. Como é que podem os maçons roubar o cofre público? Como aconteceu lá em Brasília, agora recente, com José Arruda, que ele botou a boca no trombone e disse: olha, vocês não vão segurar essa barra, e o dinheiro que eu dei para vocês para as instituições filantrópicas? Irmãos, eles saqueiam o dinheiro para comprar merenda escolar. Eles saqueiam o dinheiro para que vá designado para as escolas das crianças. Eles saqueiam o dinheiro designado para os postos de saúde, para a venda de remédio, para os alimentos, para o saneamento das ruas, para o saneamento, a vacinação das pessoas. Esse dinheiro todo que eles estão tirando, irmão, é dinheiro do cofre público. Aconteceu agora com 7 juízes e 3 desembargadores lá em Mato Grosso do Sul. E eles foram exemplarmente punidos, irmãos. Estão ganhando a mesma coisa sem trabalhar, como o juiz Leopoldo, que organizava o crime organizado lá em Vitória. Era da mesma loja do nosso irmão ex-maçom Abimael, e que tem pastor aqui que recebia dinheiro desse crime organizado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Recebia dinheiro do crime organizado lá de Vitória e pregava na igreja batista renovada, a igreja mais rica e maior lá na Praia do Canto, na área nobre de Vitória. Esta é a sua igreja? Esta é a igreja de Cristo? O que você tem que fazer com isso? Se manifestar. Por isso nós escrevemos um manifesto em defesa da igreja de Cristo. Deus não manda nós ficarmos calados diante disso tudo, irmão. Então o que nós queremos é que você conheça a verdade e leve essa verdade às outras pessoas. Como é que a pessoa não pode? Então, imagine isso que eu estou te falando. Eu sei, posso dar nome a vários deles aqui. Então, aí que vem a prosperidade dessas pessoas, de cargos ilícitos, sem concurso. Na Polícia Federal, esse rapaz falou para mim que 98% deles eram maçons. Como é que você vai estudar fazendo um concurso para ganhar 20, 30 mil, não sei o que? Isso que só entra pessoas, e assim nos outros concursos também. Irmãos, isso é justo? O primeiro que Deus elimina do reino do céu são os injustos. E você, se está calado, você está conivente com isso. O crime pode ser de 3 formas. Você pode participar de um crime praticando uma ação direta, ou por omissão, ou por conivência. Você torna-se criminoso por esses 3 motivos.
como você está criminoso com a obra de Deus. Se Deus veio para desfazer as obras de Satanás. Você está praticando esse crime direto? Ou você está omisso, você não está se manifestando? Ou você é conivente, você participa só ali do jeitinho, recebendo as prosperidades sem saber de onde vem? É um criminoso da mesma forma, irmão. Então, quando nós falamos isso, irmãos, essas 5 metas, infiltrar o governo, foi aí que destruíram o governo. Porque quando nós pagamos nossos impostos, é para ser revertido em benefício às pessoas que têm menos do que nós. É uma forma justa de partilhar. Agora, você pega o dinheiro só para uma minoria, é o que destruiu o Império Romano. 5 metas, e eram as metas de Satanás, e tanto são confirmadas com isso, que os Illuminati adotaram essas metas. Eles adotaram, está aqui nesse livro. Que são, eles têm a mesma ideia é essa aqui, ó. Esses 5 pontos. E um dos pontos mais importantes, irmãos, é destruir a igreja de Cristo. Eles sempre perseguiram, mataram Jesus, mataram os discípulos, mataram os apóstolos e continuaram em 1717, matando no dia que foi fundada a maçonaria, mataram Joseph Levi. E alguns anos depois, o neto dele, o Lawrence, teve coragem de escrever esse livro que nós traduzimos com o pastor Carlos Alfredo. Dissipando as Trevas, que eu vou mostrar a seguir, irmãos. Está no nosso site para você baixar de graça, ali onde, ao lado daquele capuz, eu estou com aquele capuz, aquela capa preta, ao lado está assim, recomendamos. Os artigos mais importantes estão ali. Leia esse livro e chore, meu irmão. Que essa mesma sociedade, que os teus pastores estão coniventes lá. Por isso nós não temos espaço para falar na tua igreja. Então nós dependemos de Deus e que você copie, leve esse CD, esse DVD para sua família, para o que você ama, e mostrar que as sociedades secretas estão te levando para o inferno, meu irmão. Então, quando nós mostramos esse trabalho do Gibson, ele estava confirmando. E ele publicou isso a partir de 1776. Os 2 livros que ele publicou, 6 livros que ele publicou, imediatamente foram adotados pelos maçons. Que isso faz parte da vida, do currículo deles. Desde lá, Adão e Eva já faziam isso, o pecado, a mentira, o engano, a destruição das coisas de Deus. E nós mostramos no nosso último vídeo a carta que o Alberto Pike mandou, por outro grande Illuminati, maçom, Giuseppe Mazzini. Nós precisamos, para dominar o mundo, fazer 3 grandes guerras e, sobretudo, destruir o cristianismo. Meu irmão em Cristo, olha aqui o que eu estou te dizendo agora. Ele não disse, nós precisamos destruir o espiritismo, nós não precisamos destruir o budismo, o islamismo, qualquer outra religião, as milhares de religiões. O que incomoda Satanás, o que impede dele governar, se manifestar hoje, é tão simplesmente isso que está aqui, irmão. O Evangelho. E nós somos o templo do Espírito Santo. Está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, o que o detém, o que impede de manifestar a igreja de Cristo. Por isso que a igreja vem sendo perseguida por estas sociedades secretas, satânicas, o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro, o objetivo deles é dominar o mundo. Exatamente, isso não é novidade para os irmãos, está aqui na Bíblia. Para o crente, tudo isso que eu estou falando aqui não é novidade. Nós estamos levando essa informação para aqueles que não conhecem a palavra, irmão. Eles têm uma mesma ideia. Eles vêm a vida inteira, no tempo de Jesus, fizeram isso. No tempo dos Illuminati, no tempo do Priorado de Sião, no tempo da Igreja Católica, no tempo do Diocleciano, com as idolatrias. Esse tempo todo, irmãos, lá no tempo de Herodes, no tempo de Faraó, a mesma ideia, irmão. E eles se julgam deuses, elites. E a mesma ideia, quando se instala agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, é a surpresa agora. Olha o que eles estão fazendo. Irmãos, eles sempre conviveram com isso, irmãos. Então, isso que nós estamos querendo mostrar, eles têm uma mesma ideia, irmão. Essas 5 metas. E no livro Dissipando as Trevas, que nós mostramos lá, você vai ver uma introdução, o manuscrito do hebraico com a verdadeira origem judaica. Ele mostra a antiga origem franco da maçonaria. A maçonaria é fundada pelo rei Herodes Agripa, juntamente com 8 fundadores judeus. São falsos judeus. Irmão, volto a dizer de novo. Judaísmo são esses do Pentateuco, não é? Do Torá.
que eles seguem. E o cristianismo originou disso. Isso aqui é judeu, que corresponde, infelizmente, nos dias atuais, só a 10%. O sionismo é esse sistema da sociedade secreta e dos banqueiros, esse daqui, ó. 90%. Tem vários livros, eles já assumem isso. E os próprios judeus vão para o site, para a televisão, nós temos vários endereços no nosso site dizendo: nós não concordamos com o sionismo, nós não queremos guerra com os árabes, nós amamos o povo árabe, nós não estamos querendo terra, nós não queremos direito, nós queremos é paz, nós estamos sendo peregrinando por aqui, porque nós temos que pagar os nossos pecados. Isso, os judeus dizendo, está no New York Times, está na nossa revista, no nosso site, irmãos. Então, essas sociedades secretas são os sionistas, tá? Esses que vivem amando o dinheiro. Tanto no Evangelho, o sistema religioso, aqui nesse livro, O Poder Secreto, na última página, mostra a ligação direta com o tráfico de droga e com os banqueiros. O sistema religioso que está aí, isso é o sistema religioso sionista, não é o sistema religioso de Jesus Cristo, ó. Irmãos, este é o sistema dessa igreja de Laodiceia, a 7ª e última igreja de Laodiceia, irmão. Então, quando nós falamos, ele vai mostrar o significado dos símbolos da maçonaria. O nome foi alterado para franco-maçonaria em 24 de junho de 1717. Como nós mostramos aquilo todo, isso, e você vai ver nesse livro, copie e passa adiante, irmãos. E nós vamos ver que tem um livro mostrando como as sociedades secretas mataram Jesus. Um livro em inglês que nós ainda não tivemos oportunidade de traduzir. Então, o juramento deles, irmãos, é a mesma coisa de hoje. Eles falavam assim: nós crucificamos, ele morreu e o enterramos, deixamos guardas que vigiaram o seu túmulo. Porém, alega-se que ele se levantou e ressuscitou. Ele desapareceu de modo desconhecida, apesar da zelosa vigilância e da segurança da tampa da tumba. Eles mataram Jesus, botaram ali e vigiaram, mas por um poder sobrenatural ele ressuscitou e saiu. Aí ele diz assim, nesse juramento ainda: